Oi pessoal, espero que todos estejam bem, porque damos início agora a mais uma aula da nossa disciplina optativa de primeiros socorros aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o monitor Lua Soares e o tema da nossa aula a ser abordado hoje diz respeito às fraturas. Bom, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de fazer inicialmente com vocês a definição a respeito dos dois principais tipos de fratura que a gente encontra a partir de um acidente ou de qualquer outra perturbação que ocasione esse trauma. A primeira delas é a fratura aberta ou fratura exposta, como preferirem, e sendo que esse tipo de fratura ela é bastante característica porque ocorre não só o acometimento do tecido ósseo, mas também do tecido subcutâneo e da pele. Então o osso, na maior parte das vezes, ele vai ser traumatizado e ele vai se romper de modo com que ele extravase a pele e fique à disposição ambiental. No entanto, a gente não deve se apegar necessariamente a esse conceito, ou seja, de que o osso ele obrigatoriamente tem que ficar à mostra, porque pode acontecer dessa fratura ela sofrer uma eversão, então o osso ele vai ser colocado para fora, mas por alguma ação espontânea ele pode voltar para dentro da cavidade em que ele estava alojado, e isso não necessariamente exclui o fato disso ser uma fratura aberta, muito pelo contrário, ela é uma fratura aberta, mas que naquele momento não possui tanto essa característica que a gente costuma imaginar. E já outro tipo de fratura é a fratura fechada, em que ocorre a ruptura do osso e, no entanto, a pele circundante ela não necessariamente é extravasada. Pode haver uma lesão interna, mas aquela pele, obrigatoriamente, ela não deve ter sido rompida de maneira com que o osso se mostrasse para fora. Bom, e feita então essa definição, agora a gente pode ir finalmente para as técnicas de primeiros socorros que devem ser aplicadas caso nos deparemos com alguma situação que ocasionou essa fratura. Então, o primeiro manejo que deve ser executado diz respeito à verificação da segurança da cena. Isso porque o acidente que ocasionou aquela lesão, ele ainda pode estar colocando a vida da vítima em risco, mas não só da vítima, do eventual socorrista. Então é sempre imprescindível que se faça a verificação da segurança da cena em qualquer situação. Na sequência, caso seja observada uma fratura aberta, é indicado que se faça a aplicação de um curativo. E ainda mais, se houver um sangramento, é optado por aplicar uma pressão direta no local da lesão. Por mais óbvio que pareça, é necessário ressaltar que, caso haja sangramento, é sempre imprescindível a utilização de luvas para o manejo, né? No entanto, fato que em algumas situações as luvas elas podem não estar presentes. Então, diante dessa ausência de luvas, é possível sugerir que a vítima, caso ela esteja em condições, é óbvio, aplique essa pressão. Então, é uma forma de retardar esse sangramento, fazer a aplicação dessa pressão direta no local da lesão. O guideline da American Heart, um dos parâmetros utilizados e que prescreve muitas das técnicas de primeiros socorros, em relação a fraturas, levanta um ponto de atenção àquelas envolvendo ossos longos, como os ossos do fêmur. Isso porque, por serem ossos com uma dimensão maior, podem ocasionar fraturas severamente anguladas. Então, é indicado que, em geral, os prestadores de primeiros socorros não devem mover ou tentar endireitar uma extremidade ferida. Isso porque o osso, na maior parte das vezes, dada a sua lesão, pode gerar uma superfície cortante, uma superfície pontiaguda, e que, dependendo da forma como for manejada, pode ainda gerar mais danos à vítima. Por isso é levantado essa atenção e destacado acidentes envolvendo os ossos longos. Contudo, existem algumas situações especiais em que o manejo sugerido ele é um pouco diferente do que a gente já conversou. Então, em situações como os serviços de emergência, eles estão distantes, em lugares remotos e de difícil acesso, ou quando há ainda o comprometimento vascular, a estabilização da lesão ela pode ser benéfica. Então, é sugerido esse tipo de manejo. E caso opte por usar uma tala, uma coisa importante a ser destacada é que essa tala ela deve ser acolchoada de maneira a executar o amortecimento da lesão.
Então, apesar dessa estabilização ela poder ser feita, ela ainda deve ser minuciosa de maneira a não ocasionar danos à vítima. E trazendo à tona ainda algumas situações especiais, a gente tem que, nas situações em que se faz necessário realizar o deslocamento da vítima, a estabilização já comentada, ela deve ser utilizada com o intuito, primeiro, de aliviar e evitar a dor, reduzir a chance de agravar a lesão ou ocasionar uma nova, e ainda propiciar um transporte mais rápido e mais seguro daquela vítima. No entanto, algumas ponderações elas devem ser feitas na hora dessa decisão ser tomada. A primeira delas é indiscordavelmente o treinamento do socorrista e também a gente tem que pontuar que apenas algumas situações específicas requerem esse manejo. E aqui eu trago agora nesse slide as situações mais comuns em que o serviço de resgate ele deve ser acionado. Afinal de contas, a gente não pode ficar pedindo para o SAMU ir lá numa emergência que no final das contas acaba por não ser uma emergência. Então, algumas situações são: se a extremidade lesionada ela apresentar uma palidez ou um arroxeamento, o acionamento deve ser imediato. Isso porque demonstra que existe ali uma obstrução vascular, então é imediato que se faça o contato com o SAMU para tomar instruções ou mesmo para acionar esse resgate. Se a ferida for aberta e grande, é recomendável que se faça também o acionamento do SAMU. Se a lesão está dobrada anormalmente, está com um aspecto diferente do que deveria estar, é recomendado também. E é claro, se ainda houver dúvidas de como proceder, é possível ligar para o 192 solicitando instruções. E é isso, gente. Essas aqui foram as referências bibliográficas por mim utilizadas para executar essa apresentação e espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.